Olá, gente, que coisa boa quando chegam as terças-feiras, às 20 horas, e eu tenho esse encontro com você. É tão especial pra mim, porque é gostoso, né, Afonso? Uma delícia, eu adoro também. E todo um processo que a gente tem da preparação do estúdio, da montagem, da escolha dos convidados. A nossa convidada de hoje é tão espetacular. Assim, vou dizer pra vocês só que é tipo muito importante. Então dá tempo de você ir lá, colocar um smoking, um vestido de festa, porque a coisa pegar seu espumante. Pegar seu espumante, porque a coisa hoje é de gente muito grande, hein? É de gente muito grande. Tirem os Afonsos da sala. Palhaço. Mas eu não vou revelar quem é, porque antes nós vamos agradecer as pessoas que nos possibilitam estar aqui. As pessoas que incentivam o Pode Arruda. Diz Diniz. E com o apoio de vocês, se torna viável esse projeto, se torna execuível. Olha, você tá. Mas você tá nessa temporada, hein? Eu tô execuível. Tá. Sabe? Porque é verdade, gente. O patrocínio, eu sou super apoiador sempre de patrocinadores, de qualquer expressão artística, de qualquer forma de passar conteúdo, conhecimento. E bacana que vocês todos apostaram e apostam na gente. E olha, vou dizer pra vocês, aposta bem escolhida. Vamos lá? Vamos lá, então vamos começar agradecendo Dr. Derek, que está conosco Dr. desde o Derek início. Camargo, Big Doc, é médico para mais de metro. O cara é campeonérrimo. E eu acho que, como ele vê tudo nas alturas, porque o homem é um prédio de apartamentos, ele pensa não só na perda de peso, não só na queima de gordura, mas num processo todo de bem-estar. Então a preocupação das clínicas dele, e que são muitas, 13, você vai encontrar uma perto de você. Mais a do Rio de Janeiro. Exato. Ele foca na sua saúde como um todo, em qualidade de vida, para que você tenha uma longevidade sadia. Porque quem que quer ficar aqui com mais tempo passando, com mais idade, e todo, não, vamos cuidando desde agora, vamos fazendo uma coisa para passar bem, entendeu? Porque eu vou dizer para vocês, depois de uma certa idade, não quero desanimar, mas cada dia é uma dor nova. Gente, eu tô, uma hora puxa aqui, outra hora puxa ali. Afonso, você sabe que eu tô crocante? Tá? Eu levanto, faz croque, creque. Tá quase uma bolacha água e sal. Não, aproveita, filhinho, vai chegar lá, tá perto. Tô Mas longe. a Clínica Derek Camargo cuida de você, pensando em você. Justamente. E teremos que cuidar, além da saúde, temos que cuidar também do quê? Visual. Com quem? Área Hair and Beauty. O Área Hair and Beauty é super bem localizado, está em Moema. Instalações bárbaras, eles têm uma trajetória de 15 anos no mercado. Destes 15 anos, 2 nessa sede nova que está um show. E com o masculino separado do feminino, assim, contigo, mas separado. Contigo. Você tá Contigo, demais. mas separado. E com uma série de serviços que vão muito além do penteado, vão muito além só da maquiagem. Não, eles pensam no visagismo, que é muito bacana. Eles pensam nos protocolos capilares. Então tem esses couro tratamentos, cabeludo, né, fio, pro saúde couro, do fio do cabelo. Deixa eu ver, cabelo maravilhoso. o seu cabelo você tem bonito. Meu topetom. Tem meu um topetom só para manter esse topetom? Isso Dá-lhe aqui, spray. no área ele ocupa 7 horários. Porque para conseguir, imagina, é muita coisa. É mentira, porque é tão rapidinho para arrumar isso aqui. Mas eles são bárbaros e eu recomendo para vocês. Volta e meia eu tô lá. Quem sabe eu encontro com você e vai ser um prazer. Eu acho que tem presentinho pra convidada hoje deles, hein? Vamos ver. Presente de gente. Será que mandaram? Olha aí. Vamos lá. Temos que agradecer a Cozinha do Beco. Cozinha do Beco, Mônica, meu amor, eu adoro você, te agradeço acima de tudo por estar na minha vida. Mas a Cozinha do Beco, que eu adoro, sob o comando do Mané, que é inquestionável, a gente tem ali um espaço descontraído, com uma proposta gastronômica deliciosa, uma cozinha de afeto, uma cozinha de afeto com receitas de avós e tudo isso, e super barato. Vamos falar que hoje em dia é uma preocupação. Um custo maravilhoso. Que você possa ir a um lugar, comer bem, beber bem e não sair de lá com um revólver ou deixando rim, né? É uma coisa, hoje em dia a gente pensa nisso. E eles estão lá todos os dias na hora do almoço. E aos sábados, vai uma dica de programa imperdível. Você está ao lado do Beco do Batman.
Aí você vai até lá, dá uma voltinha no Beco do Batman, prestigia os artistas, artesãos, locais que estão ali expondo as suas coisas, que eles também precisam, que a gente prestigie o trabalho deles, e você tem uma tarde deliciosa. E tem a feirinha lá que nós vamos sempre, como chama? Das antiguidades? Das antiguidades, Praça que é bárbaro, que é na Benedito Praça Benedito Calixto, que também é do lado. é walking distance. Ou seja, você vai a pé. Hoje eu estou treinando, porque como a convidada é assim, hoje eu não vou fazer assim, vou fazer uma coisa de nível. Vamos lá. Gostei. Temos que agradecer, porque está sendo muito elogiado, esses cortes maravilhosos, legenda, uns cortes muito bacanas, que é o pessoal da Razor. Razor, porque ele corta, edita com qualidade, com um olhar mais apurado do que o nosso. Porque muitas vezes você acha, não, isso eu posso fazer. Isso é fácil, isso eu dou. Não, um profissional que já tem a visão de como vai sair aquela fala, de que maneira e que sabe quais são aqueles truquezinhos para o bom impulsionamento. Também tem que ter. Engajamento. Então, eu digo para vocês, o negócio é Razor. Um beijo especial pro pessoal da Local Imóveis, desde o início conosco aqui, maravilhosos, Sarinha e Hamilton. Todo e qualquer assunto relacionado a questões imobiliárias é Local Imóveis. É lá. Então, se você quer comprar, vender, administrar todos os imóveis que você tenha, e eu faço votos que você tenha muitos, que é muito bacana, né? Eu só tenho um, mas tá ótimo também. Agora, o que eles se preocupam? Com seus imóveis comerciais, eles se preocupam em achar para você... Conjuntos comerciais. Achar para você a solução do imóvel que você procura, quer vender, quer comprar, quer alugar. Local Imóveis. Temos que agradecer também Multisolution. Multisolution, que faz, gente, tudo que é relacionado a iluminação, som. No meu aniversário, fizeram projeção mapeada na porta do Instituto Gustavo Rosa. Ficou um negócio. Eu achei que eu estava assim na Quinta Avenida, não mais, no Times Square. Eu estava na Broadway. Eu me vi ali, foi uma coisa. Eu, por mim, não tinham tirado, tinham deixado lá até hoje, mas tiveram que tirar. Mas eles são bárbaros. Estão vai ficar pra sempre o seu Oliver lá. Eu, pelo menos dá uma alegrada no bairro, né? É uma coisa. E eles atendem no Brasil inteiro, estão sediados em Ribeirão, mas, gente, Brasil inteiro, acabaram de fazer festa no Nordeste, eles são campeonérrimos, recomendo. Além disso, a Foco Comunicação, que cuida de toda a nossa comunicação visual. Pois é, sabe por que você precisa de uma boa agência? Porque essa agência vai te posicionar bem no mercado, de repente te readequar. Às vezes você já questionou que, puxa, eu estou fazendo tudo direito, mas eu acho que eu poderia ter um resultado melhor. Eu poderia estar com mais visibilidade. Para isso, uma agência específica vai cuidar para que você, de repente, vire o máximo. É com eles, assessoria de imprensa, eles são um show. Obrigado, Foco! E para finalizar, o pessoal do Pocket Studio, esse estúdio gostoso aqui que nos atende com tanto carinho e tanta dedicação, os meninos da edição, muito obrigado a todo mundo aí. O Pocket Studio é campeonérrimo e ele está muito bem localizado, ele tem 2 endereços, nós fazemos aqui no Shopping Jardim Pamplona, no coração dos Jardins em São Paulo, com todas as facilidades que um shopping oferece, porque você tem onde estacionar, você pode fazer umas comprinhas, umas comidinhas, quer dizer, aqui você faz o seu podcast. Você está satisfeito com o estúdio onde você está? Pode não estar. Venha para cá. Você quer fazer uma coisa diferente? Gravar um podcast para o seu aniversário. Gravar um podcast para sua noiva. Sei lá, tem tantas possibilidades. Dá para inovar. Hoje tudo é criatividade. E aqui você vai ser super bem acolhido. Imagina você fazer um pedido de nós casamento aqui, tudo gravado e monitorado e transmitido para a família. Gostei dessa ideia. Não é boa? Gostei. É boa. Vou trabalhar no marketing deles. Gente, vocês todos devidamente agradecidos. Muito obrigado. Eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Quando eu falo na pessoa, eu estou dizendo de uma amiga, um presente que a vida me deu. E de uma forma inicialmente comercial, eu fui até o programa dela no Rio de Janeiro para dar uma entrevista. E desde que nos conhecemos, nos amamos e jamais nos largaremos, porque ela deixa a vida muito mais divertida. Fico muito feliz que ela se mudou para São Paulo. E tenho a honra de dizer que eu estou falando com um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Uma das pessoas que tem no seu currículo um hall de entrevistas e entrevistados
que eu vou dizer para vocês. Não é para qualquer um, não. Não, imagina, a coisa é grande. É grande porque são 50 anos de carreira. 50 anos, desde que essa mineirinha, lá de Juiz de Fora, saiu para virar o mundo e nos brindar com inteligência, talento, sofisticação e, acima de tudo, informação apurada. Leda Nagli. Seja bem-vinda. Uau, tô até sem fôlego, com Essa é tantos você. elogios. Essa é você. Muito Essa é obrigada, muito obrigada, Afonso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado Fábio. você por ter aceito o convite. Imagina. E é O muito convite gostoso. Era uma ordem, vocês é uma ordem. Tô aqui rente que nem pão quente, como se diz em Minas Gerais. Eu já te disse mais de uma vez que eu acho que você não tem noção do tamanho da Leda Nagli, do tamanho do que representa a Leda Nagli no jornalismo, tudo isso. Diversos convidados que já estiveram aqui e que sabem dessa nossa amizade, do nosso carinho, dizem, não, mas a Leda Nagli é o máximo, a Leda Nagli... É muita história que você tem desde lá de Minas, né? É, mas eu fico sem gracérrima, assim, ouvindo isso. Eu não Você não liga, né? Você não liga o nome à pessoa. É, meio assim, eu fico sem jeito total, mas tudo bem, eu fico muito grata. Fico muito grata aos elogios, às pessoas na rua, a vocês, a sua amizade fundamental para mim. Eu acho que São Paulo seria uma experiência muito ruim se não existisse você na minha vida, Fábio. E recentemente o Afonso, mas estou falando do Fábio porque o Fábio foi a pessoa, o paulista que melhor me recebeu, assim, me abraçou mesmo. E eu estava muito assustada, né? Porque são 40 e tantos anos de Rio de Janeiro. Todo mundo acha, inclusive, que você é carioca. Quando eu conto que você é mineira, quem não sabe todo o histórico fala, não, ela é carioca. Mas, na verdade, eu sou mineiroca, porque eu nasci em Juiz de Fora, e estudei lá até a universidade, e de lá me mudei para o Rio, fiquei quase 40 anos ou 40 anos no Rio. Nem sempre, eu sou péssima de conta, número, data, data de morte e de vida. Sou ruim, entendeu? Mas eu fiquei 40 anos lá, no meu Principado de São Conrado. Pois é, e que você tem, você sabe que a gente vê, quando você vai para o Rio, você tem você faz aquela tua postagem quando você está a caminho, quando você está chegando para o teu Principado, do aeroporto para casa, e de casa para o aeroporto, voltando para São Paulo, você fala Você acha que muda o tom? Você fala com carinho daquela cidade. Bastante. Você fala meio que embevecida, assim. Porque o Rio não é para amador, sabe? É difícil de lidar. É difícil morar no Rio. É difícil você passar a quantidade de medo que você passa no Rio, que é diferente do medo que você tem em São Paulo. Não é que São Paulo é o paraíso, você não vai ter medo nenhum. Sim. Mas você tem muito menos. Eu fico encantada dentro do Uber, olhando pela janela, as pessoas falando no celular no meio da rua, com o celular no bolso da calça jeans, no bolso de trás. Eu fico imaginando isso no Rio, isso não vai dar certo. Não vai prestar. Você agora, nesses teus dias recentes, nessa tua viagem para o Rio, você voltou, como estava chuvoso, você ressaltou que você pôde, inclusive, ver a escultura de areia em Copacabana. Inteira. Você falou, olha, que bom, não tinha nenhum turista na frente, né? Aliás, você sabe se é a mesma pessoa que está lá há anos fazendo? Eu não sei se é, mas é impressionante. Fica um cara sentadinho assim no banquinho. Não sei se é ele que faz, se ele fica ali tomando conta, porque ele deve cobrar alguma coisa, né, das fotos. Ou espera-se, Eu nunca parei ali, eu só passo de carro. Mas eu fico encantada, porque é linda, sabe? Ele é temática. Dia das Mães, Natal, exato, Páscoa, ele se adequa. Mas quando você está indo embora, a gente sente a sua voz assim, já meio tristinha. Você acha? É muito diferente, dá pra perceber. Olha que loucura. É uma paixão, né? Eu não gosto de dar bandeira, mas então eu dou bandeira. E você já se sente descobridora de São Paulo? Ou ainda para você tem muita coisa para desbravar? Muita coisa para desbravar. São Paulo é gigante, né? O Rio é muito menorzinho, né? Porque o Rio é muito pequenininho perto de São Paulo. Sabe? O Rio é lindo, mas ele é uma salsicha, né? Espremida entre o mar e a montanha. Então você só tem aquele caminho, você não tem outra alternativa. São Paulo não, São Paulo é uma pizza. Você chega naquele lugar onde está o Afonso ali por N caminhos diferentes. Verdade. Né? É verdade. Então você vai vendo outra cidade, toda hora é outra cidade. Toda hora tem uma galeria de arte nova, toda hora tem uma casa nova, um muro novo, uma pintura nova, uma coisa nova. Eu me fascino com o Rio como a grande capital, que é, né, uma das grandes capitais do mundo, e sem dúvida pelo turismo, uma das mais visitadas.
e que quando você vai da Zona Sul para Barra, você só tem 2 opções. Eu fico fascinado. Para nós em São Paulo, que dá para você ir por cima e por baixo, vai pelo lado, corta pela direita, vai pelo meio, se você quiser vai pela sombra, se não vai pelo sol, né? No Rio é isso ou é isso? É isso ou é isso. Acabou. Só tem essa alternativa. É muito doido, entendeu? É muito maluco. Mas é fascinante ao mesmo tempo. Eu realmente gosto. Você já se sente adaptado em São Paulo? Eu acho que sim e que não, assim. Eu não me sinto muito à vontade porque eu não domino a cidade, entendeu? Eu vou pelo tom das pessoas, quando elas falam assim, é logo ali, é pertinho, é ali, ou é ali. Não, é logo ali. O tom do ali me dá a direção, sabe? Se é perto, se é longe. Mas eu fico o tempo todo no Google tentando descobrir a distância, no Waze tentando descobrir quanto tempo eu vou levar. Mas com as suas raízes mineiras, esse logo ali não funciona, você sabe, né? Que logo ali de mineiro é tipo 300 quilômetros, é uma coisa... Eu nunca vi. É muito especial, toda vez que eu vou a Minas, quando as pessoas é perto de Tiradentes? É logo ali. E é uma coisa 300 quilômetros. Quando eu desci no aeroporto de Belo Horizonte para ir a primeira vez... Quando você chega no aeroporto e eles falam a cidade é logo ali, é uma mentira. É uma mentira, é longíssimo. Judas, né? Como a gente diz. É bem longe. É muito longe. Mineiro é uma coisa única no planeta. No planeta, não tem. E olha, falar Cadim, né? Cadim. Não, e mineiro, pensa que mineiro nos deu pão de queijo, nos deu Leda Nagli. E Leda Nagli criança em Minas? Como era essa menina? Uma menina... Eu era feliz em Minas também. Mas você era moleca? Era, mas eu tinha muita responsabilidade já, porque eu sou filha de um dono de armazém. De uma família de 2 armazéns. O armazém mineiro, que era nosso, do meu pai, da minha mãe e meu, e o armazém Gabeira, que era da família do Gabeira, porque o Gabeira é meu primo e irmão. Então a minha tia Isabel, minha avó, Fádua, veio do Líbano para morar em Manhuaçu. A minha tia Isabel teve meu pai, a mim, minha tia Isabel, e ela foi morar com a tia Isabel a vida inteira. Então sempre foi a casa da minha avó, a casa da tia Isabel, que era onde tinha o armazém Gabeira. Então eu estava no armazém mineiro ou no armazém Gabeira. Só que no armazém do meu pai, eu comecei muito cedo a fazer entregas perto. Também não era esse terror de hoje, né? Que a criança quase que tem que andar de coleira para ninguém roubar e tal. Era uma coisa livre, Juiz de Fora era pequena. Eu só entregava nas imediações do armazém. E era muito legal. Eu vivi uma história assim, eu estudei em colégios legais. Meu pai era uma pessoa muito especial, minha mãe também, mas meu pai era um cara muito legal e ao mesmo tempo muito impaciente. Eu herdei dele a impaciência, a capacidade de trabalhar, e eu não sei se eu herdei a segurança, mas ele me deu muita segurança, porque eu caía muito, eu caio muito. Quer dizer, hoje em dia essa história é tão bonita. Eu é caio muito bonito. menos hoje em dia, graças a Deus. Eu tomo também cuidados absurdos para não cair. Mas eu, em pequena, caía muito. Sempre caí muito. E eu tinha que levar... Naquela época, é tão pré-histórico. Afonso, então, que é menino, vai ficar passado. O biscoito de maisena para fazer pavê, ele não era empacotado. A gente pesava a varejo. Nossa. Você falava 250 gramas, eu pegava uma sapata, assim, sabe? Sim. Pegava uma lata grandona, pegava os biscoitos e pesava 250. E eu levava para casa dos vizinhos, dos fregueses mais próximos do armazém. O nosso ficava numa área de classe média alta, e o armazém Gabeira ficava na área de operários, no bairro Vitorino Braga, que era um bairro de operários. Então, a minha experiência com o armazém é fascinante na minha infância, porque ela pega 2 lados. Ela pega os ricos, a quem eu entregava as 250 gramas de biscoito, e, em geral, eu caía e quebrava os biscoitos, e voltava para o armazém chorando, falava, papai, caí de novo, quebrei os biscoitos. Ele falava, não tem importância. Sua mãe faz palha italiana hoje de noite, e eu vou pesar de novo, você vai levar e não vai cair. Aí eu voltava toda feliz, papai, eu não caí, sabe assim? Ele me incentivou muito. Nossa, isso é um exemplo para... Exato. Sabe, ser firme, isso foi muito legal, muito legal. E aí, quando chegava domingo, eu visitava minha avó todo domingo. E o armazém Gabeira era no bairro Operário. E as moças chamadas de vida fácil, as prostitutas de Juiz de Fora, da rua Henrique Vaz, a Henrique Vaz era perto do armazém. Elas compravam 10 gramas de sal, sabe? Nossa. E o tio Paulo era um cavalheiro, sabe?
Ele pesava e falava, senhora, quer quanto hoje? Elas ficavam loucas, porque eram chamadas de senhora. Olha que bacana. Eram tratadas, sabe, finamente, como todo mundo. E para isso, para elas, era muito, assim... Porque não importante. acontecia, Porque né? não acontecia, só acontecia com aquele senhorzinho ali do armazém. E quando eu ia para minha casa, a gente não tinha carro. A gente ia de ônibus, no circular. E o circular passava pela zona. E a zona é estreita, a rua é estreita. E eu ficava na janela, louco. O papai falava, senta. Eu não sentava. Eu falava, não, eu quero ver as moças. Eu ficava na janela dando adeus para elas. E elas davam adeus para mim. Eu acho que eu tenho a comunicação da Zoe, sabe? A Zoe tem a minha comunicação. Gosta de falar com as pessoas em geral, entendeu? Eu gostava muito quando eu era pequena. E você devia achar fascinante, porque elas aquelas enfeitadas... sombras azuis, aqueles brincos aquelas enormes. coisas, exatamente. Eu achava lindo aquilo, eu achava maravilhoso. Para Não quem perdi. para quem é muito novo, no interior, até em alguns bairros de São Paulo, as moças ficavam na janela, literalmente. Tanto que havia uma expressão, claro que pejorativa, dizendo fulana é mulher de janela. Mulher de janela era ser prostituta, porque ficava na janela esperando o cliente passar. Ah, então deve ser por isso que tem aquela escultura que tem aquela ali na boneca Zé. de janela. Eu tenho uma boneca daquela, comprei lá em Tiradentes. Sempre elas são super alegóricas, são coloridas. Brincos, coloridos, batom vermelhão, brinco e tal, vestido estampado, os peitos, um decote farto, né? E eu lembro aquela coisa, elas na geração janela, da minha olha. mãe, e assim, entre elas diziam, não, aquela é uma mulher de janela. Ó, Olha isso. aquela coisa E preconceituosa. eu ficava dando adeus para as mulheres de janela, eu adorava, porque elas eram muito maquiadas, eu sempre gostei de maquiagem. E elas, sabe, usavam sombra azul, eram assim, over total, né? Mas quando eu era pequena, eu achava lindo. E você, ali naquele momento, já pensava, quer dizer, claro, não nessa tenra infância, mas um pouco mais pra frente, veio o jornalismo? Sempre ou teve outra opção antes? Não, eu pensei em jornalismo sempre com tipo 15 anos, assim. Eu ainda não estava terminando o ginásio, teve uma discussão, claro, né? Você vai fazer o quê quando crescer? Aí eu disse, vou ser jornalista. Meu pai ficou furético, falou, jornalista de jeito nenhum. Nem pensar, imagina, vai ser professora e tal. Aí nós temos um acordo. Meu pai era um homem bom de acordos, porque ele tinha aquele negócio do fio do bigode, sabe assim? Palavra. Ele falou, faz escola normal, eu estudava na escola normal oficial de Juiz de Fora, o ginásio, que naquela época era o ginásio, o chamado segundo grau, né, hoje. Eu peguei ginásio também. Ah, você pegou ginásio? Ginásio. Você já pegou segundo grau, né? Primário, ginásio e colegial. Aí no colegial, que eu tinha que escolher, eu queria fazer científico, o papai não deixou, disse, não, tem que fazer a escola normal. Eu fiz o normal, sou professora primária, formada, e aí falei com ele, então quando eu acabar o normal, eu vou fazer vestibular para jornalismo. Ele achou que eu mudaria de ideia, falou, ok, e eu não mudei de ideia. Aí no dia que eu terminei o normal, fiz o vestibular para jornalismo. Aí ele passou a me levar na faculdade, porque a faculdade era longe, aí a gente já tinha carro. E aí ele passou a me levar, ele me acordava. Ele me acordava e já o pão estava cortado com manteiga. Olha que Ele passava manteiga no pão, cortava em pedaços, só levava os lábios. Ele era muito carinhoso? Ele era muito. Ele era uma pessoa Você tem muito nas suas legal. memórias muito marcante o seu pai e a sua mãe, carinhosamente, mas seu pai foi a figura emblemática, assim, da sua... Eu acho que foi a figura mais... Porque era o dono da casa, né? O manda-chuva, quem chegava, sentava à cabeceira da mesa e tinha a comida, vinha para a mesa, a gente só almoçava depois que ele chegava. Não é? Uma coisa árabe mesmo, Sim. né? Assim, Então essas você tradições. cresceu num mas a patriarcado. minha mãe sempre muito carinhosa e muito participativa. No armazém ela ficava... Eu me lembro dela grávida. Eu tinha um irmão que morreu num acidente de carro. E quando eu tinha 11 anos e meio, ele tinha 3 anos e meio. A minha mãe, na gravidez dele, ela passou muito mal. E ela ficava assim, tinha uns degraus no armazém, ela tomava conta de mim. Eu estava com 11 anos, 10 para 11 anos, eu tomava conta do armazém sozinho. Meu pai foi trabalhar com seguros, e então ele viajava a Belo Horizonte, viajava a Brasília, e a mamãe ficava tomando conta de mim, e eu ficava no balcão do armazém. Olha. Com 10 anos, eu era responsável, assim, bem Você é mais velha? comprometido, eu sou mais velha. E aí a gravidez, a mamãe enorme, a mamãe era baixinha, tinha 1,5 m, assim, e a barrigudésima sentada numa cadeira, nem vou olhar para isso, já falando da altura do Afonso, mas era isso mesmo. Meu pai também era assim, baixinho. Aí, bom, agora eu já encolhi, já tudo eu tô... Nem vou te falar. A gente encolhe quando fica velha, outra descoberta que eu fiz na velhice que eu não sabia. Aí...
E a mamãe ficava no alto do terceiro degrau, assim, que a casa da gente era ali e o armazém era aqui, tinha uma porta de comunicação. Aquela coisa bem Sim. árabe mesmo no interior, sabe? E a mamãe ficava tomando conta de mim ali no armazém e eu ali toda metida, fazia surf, fazia picolé, sou ótima no picolé de groselha, aquelas maquinonas grandes. Olha. Fazia muito bem feito. Ó, E aí, Minas pro Rio. terminou a Nós vamos, faculdade nós em vamos Minas. chegar, nós vamos chegar na Terminei a Globo, mas Universidade aí Federal Minas de pro Juiz de Rio. Fora. Sim, terminei. Primeiro eu ganhei um concurso de comunicação para vir para o Rio, para fazer o prêmio, era um estágio no Jornal do Brasil. O papai disse que eu não podia vir, porque eu não podia ficar em hotel, a filha dele não ficava em hotel. Eu fiquei na casa de uma afilhada de casamento, minha amiga querida, a Rita, em Botafogo. Ele deixou. Depois renovaram o meu estágio para outro período. Ele não deixou, porque eu tinha que voltar para terminar o curso. Eu não tinha 21 anos, fazer 21 anos para ir e sair de casa. Aí saí de casa, mas numa boa também, sem traumas. Ele escolheu um lugar para eu ficar, que era um pensionato para moças de fino trato. Ah, que maravilha. Era uma maravilha. Tinha uma placa na porta escrito isso: pensionato para moças de fino Mentira. trato, na Glória, com o Benjamin Constant e o seu Hélio era o diretor. O papai foi lá conhecer, e claro que para o papai, que era um homem do interior e uma pessoa bastante ingênua, e também não dava para descobrir. Ele achou que as moças eram realmente de fino trato, mas elas não eram. Então um dia eu tive que contar para ele que elas trabalhavam muito à noite, elas saíam Ai, muito que à noite, maravilha. e que elas não eram. Ele ficou muito assustado. Aí eu falei, olha, eu vou dividir o apartamento com a Eva, repórter da Veja. Eu já trabalhava no Globo nessa época. Eu cheguei, fiquei um tempo no O Jornal faliu, peguei minhas matérias, fui lá no Globo, pedi emprego, consegui. E aí contei para ele que as moças não eram tão de fino trato assim. E eu ia morar com a Eva, que era repórter especial da revista Veja, e com a Cássia, que era estudante, estava terminando medicina. Nós dividíamos um apartamento no Maitá. O papai ficou achando um horror, mas deixou porque ele ficou chocado. Mediante. Porque eu contei para ele, a menina que dividiu o quarto comigo, tinha uma mesinha assim, metade dessa no quarto. E ela tinha aquelas cabeças de vime, sabe, de peruca. Que Sim. maravilha. Ela tinha várias perucas e ela não tinha, eu já era repórter. Então ela não tinha coragem de dizer para mim que ela era moça da janela. Então o que ela dizia? Ela dizia que era secretária, mas ela só saía de manhã, coitada, ela chegava de madrugada e de manhã ela fingia que saía assim na hora do café e tal. Aí ela tinha os E ela pudores tinha com voltar, você, ela assim. tinha pudores comigo. Depois eu fui colega de uma moça que era enfermeira de bordo da Marinha Mercante, olha que loucura. Aí, bom, aí saí para morar com pessoas que já eram, né, perto do meu trabalho, já tinham a ver comigo mesmo. E aí a vida seguiu, aluguei depois apartamento, morar sozinha e tal. E seguiu a E vida. do jornalismo escrito para a TV, para esta caixa de sonhos chamada televisão. Pois é, foi o sonho de ganhar dinheiro. Eu trabalhava no Globo e recebi uma proposta da Marilda Varejão para vir para São Paulo ser editora de texto da revista Capricho. Eu sou péssima de manhã. Às 7 da manhã eu respondo qualquer coisa para qualquer pessoa. E eram 7 da manhã quando ela me ligou. Eu me lembro do telefone de fio comprido. Lembra que tinha um fio? Lógico. Rolava em tudo. Você aquele levava fio. para casa inteira. É, o fio, pois é, o o telefone. Sucessor do Baquelite, praticamente, ali, né? É. O meu estava do lado da cama, eu atendia, era a Marilda Varejão. E ela me chamou para vir para São Paulo ser editora de texto da revista Capricho, que na época era uma revista destinada à classe C, empregadas domésticas. Nesse sentido, era muito preocupada com a legislação para empregadas domésticas. Não era a revista Capricho que é hoje para Tim. Pratinho. Aí, e era 3 vezes o meu salário. E eu vim para São Paulo. E durei, na verdade, 45 dias. Aí pirei o dia, fui passar o fim de semana no Rio, no Lamas, no restaurante Lamas. Eu falei, eu não vou voltar para São Paulo. As pessoas falaram, tem uma vaga na TV Globo. Eu falei, mas não sei fazer televisão. Falei, vai lá amanhã, conversa com a Alice Maria, quem sabe. Tem vaga de editor, de repente você tem um texto bom. Eu já assinava matérias grandes e tal. Aí eu fui, e a Alice Maria falou, o que você vai fazer amanhã? Só a Alice faria essa pergunta para uma pessoa. Eu falei, nada, domingo, eu ainda estava meio de ressaca de sexta-noite, era sábado isso. Eu tinha tomado todas no Lamas, né? Claro. Confessando a todo mundo que eu não queria voltar para São Paulo, que eu não gostava de São Paulo, porque eu morava num hotel, Hotel Excelsior, no centro da cidade. Sim. É uma loucura aquilo. É uma loucura, você não podia ser assim de moça, de fino trato, nas imediações, você não podia sair, eu não conhecia ninguém, nenhuma pessoa. Aí eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para o Rio, para minha galera, a praia, Ipanema, sabe?
Bom, enfim, eu estava mineira, deslumbrada com o Rio, eu não queria ficar aqui. Aí fui na Alice e falou: o que você vai fazer amanhã? Eu falei: nada. Ela falou: então vem fechar o Fantástico. Aí, Olha. Fábio, eu fui ver não, fechar. fantástica essa história. Eu fui ver fechar Fantástica o essa história do Fantástico. Fantástico. Show da vida. Foi O a sua, show da vida. você entrou na televisão fechando o Fantástico? A minha primeira experiência foi ver fechar o Fantástico. E o Fantástico tinha 4 blocos de notícia, não era que nem hoje, que era quase tudo gravado e tal. Não, ele tinha noticiário, o locutor entrava dando notícia, aí vinha matérias gravadas, aí vinha os clipes, os famosos clipes, Clara Nunes, Ney, Mato Grosso, Roberto Carlos, Gal, Caetano, os grandes clipes da TV brasileira. No meio disso, eu vi fechar o Fantástico. Eu fiquei tão impressionado com aquela rapidez, com aquela eficiência, com aquela gritaria, ao vivo, no ar, que eu fiquei louca. Eu falei: eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí, no dia seguinte, eu comecei no jornal Amanhã, que vem a ser hoje o Jornal da Globo, escrevendo para uma moça que a Alice disse: você é muito simpaticona, risonha, a Márcia é difícil o trato, vocês vão se dar bem. A gente se tornou as melhores amigas. Ficamos as melhores amigas em, sei lá, 2 dias e meio. Aí ela começou a roubar todos os chocolates da minha bolsa, fez eu tirar um óculos fundo de garrafa, eu precisava encontrar a Márcia, que Deus a tenha agora, porque o nome de gorda, e ela me fez emagrecer, porque ela roubou meu chocolate e jogava no lixo, que ela não comia, que ela era assim de magra. E fez eu trocar o óculos fundo de garrafa por lente de contato. E me incentivou muito. Daqui a pouco eu comecei, a Alice me deu força e falou: faz uma matéria pro Hoje. Vai entrevistando, fazendo uns teatros, eu fazia umas estreias de teatro. Aí ela teve a ideia da entrevista do sábado. Foi uma coisa orgânica, totalmente orgânica. Eu estava editando o Jornal Amanhã como editora, fazendo o bloco do meio do Jornal Amanhã, para Márcia Mendes ler. Márcia Mendes e Carlos Campbell faziam a dupla desse programa, mas eu basicamente escrevia para Márcia. E eu comecei a fazer essas matérias, estreia de teatro, coisa assim. Virou a entrevista do sábado, me puxou para o Hoje, aí eu comecei no estúdio a apresentar a entrevista. Essa semana eu conversei com o fulano de tal, blá. Daqui a pouco eu estava apresentando o jornal e pronto, foi. Foram quantos anos no jornal 13. Hoje? 13. As pessoas têm muito registro, né? Eu acho muito bacana. As pessoas falam comigo até hoje, sabia? Falam, pois é. E de uma época, você falando das externas, aquele microfone com fio, né? Aquela coisa fascinante. O mais fascinante que era, olha o que escrevia no script. Para quem hoje tem VT, telefone celular que você grava e bota na hora, você grava, faz ao vivo, a gente fazia filme, a gente levava pés. Então o script dizia: roda projetor, positivo sonoro magnético, abre som do projetor. A gente trabalhava com projetor, com montador, colando, com colador. As primeiras matérias que eu fiz foram assim. Depois aquele VTzão desse tamanho, depois o VT um pouco menor, depois a fita cassete, depois tudo que a gente está vendo hoje na vida. Mas esse teu lado comunicadora, porque dentre os jornalistas, existem alguns que eu conheço timidérrimos e que jamais estariam à frente das câmeras, pode esquecer, e que são brilhantes atrás das câmeras. Então você começou sabendo que fazia bem atrás das câmeras, com as suas matérias, seus roteiros. Eu tinha um texto legal. Você tinha um texto bacana, e aí você, assim, jogada... Tem, né? E assim, jogada à frente das câmeras, você foi conquistando, e você, por isso que eu acho que a tua voz, as pessoas reconhecem, você muito, fala no táxi, o motorista já fala: oi, conheço, por esse teu tom. E ontem, entrevistando, nós falamos que você nos disse que existe uma vertente de 3 escalas para enunciar. Como é que era isso? Nas aulas da Glorinha Boit-Miller. Eu fiz umas aulas da Glorinha, coitada da Glorinha. Glorinha aturava eu, Márcia Mendes e Glória Maria na mesma aula. Eu não sei como ela... E Marisa Rasgabada, eu não sei como é que ela aguentava. Sinceramente, não sei. Porque éramos 4 encapetadas, né? 4 pessoas doidas e cheias de personalidade. Não tinha esse ego de hoje, não. A gente era parceiro mesmo, parceiro. A gente saía junto, a gente ia carnaval junto, a gente fazia tudo junto. A gente pegava escala, uma rendia a outra na escala, sem nenhum drama. Sabe? Sem nenhuma disputa, sem puxada de tapete. Isso, a minha memória Globo é assim... maravilhosa. Olha que entendeu? Bacana, porque eu não tive um atrito, nada. Foi tudo muito legal. Aí a gente teve aula, a Alice botou a gente na aula da Glorinha. Eu principalmente, porque eu vinha de jornal, né? A Glória já era repórter. A Glória começou como telefonista, mas já tinha virado repórter há um tempão.
A Márcia era uma locutora, já profissional, e a Maisarra Gabalha também era uma repórter respeitada. Eu estava começando nessa brincadeira. Mas a gente ia para aula e a Glorinha ensinava Ipanema, sistema, problema. Então, a invasão do Líbano, sempre para baixo, né? Problema. A guerra da Ucrânia, as tristezas da violência da Cracolândia. Aí você vem com a exposição que se inaugurou, e Sistema. o sistema, as notícias do Sistema S, as notícias do emprego, as pesquisas e tal. E depois você vem com a festa, que é a estreia, que é pra cima. A estreia, a cantora, o show da fulana, né? O tom de voz variava aí. Essa foi a base que eu aprendi, a base que a Glorinha Boitmiller nos ensinou. E você ensinava, desculpe, e você nessa técnica, eu vi esses dias, porque eu gostava muito dela, da Rogéria, e eu vi você numa matéria, assim, ouvi primeiro, que eu ouvi, porque deixei o telefone, né, e apareceu no Insta da Rogéria, que está sendo muito bem mantido, inclusive, parabéns por esse trabalho, e você dizendo, e esse show maravilhoso, aparece só a Rogéria no palco e a tua voz narrando a história. E é exatamente isso. E aí você tá ali, a Rogéria, com um som baixo, meio som, fazendo qualquer número musical, e você provavelmente estava encerrando algum jornal, e aí você deu uma subida do som dizendo, e como sempre só poderia ser, total festa com Rogéria. Aquela coisa do cima, Rogéria. E ficou. Então, eu entendo essa sensação das pessoas, porque eu que estava sem olhar, eu não estava vendo a imagem. Eu deixei o telefone aqui, você me contagiou com aquele, e deixo vocês com a sempre alegre, Rogéria. Então é isso, Rogéria, né? Como ouvir, a maneira como você narra alguma coisa, contagia. Como faz a diferença. Faz a diferença. Você sabe que a Rogéria, Afonso, você não vai acreditar. Eu e o pai do meu filho, o Rogério, tivemos um restaurante na Lapa. Antes da Lapa virar a Lapa, no Rio de Janeiro, o Rogério foi precursor, era em frente ao Semente, que é o primeiro restaurante que tinha na Lapa, e que era tradição, mas só ia gente descolada, entendeu? Não era uma coisa, não estava na moda. Estava na moda só entre os intelectuais e tal. Ele abriu em frente ao Semente um restaurante chamado Arco da Velha. Eu era sócia dele nesse restaurante. A gente tinha um segundo andar. E nesse segundo andar a gente promoveu shows imperdíveis. Nana Caymmi, Paulinho da Viola, Alceu Valença. Essa gente estava sem contrato de gravadora, anos 80. O Duda nasceu em 83, de 80 a 83, por exemplo. E a gente fazia esse espetáculo. A Rogéria foi uma das pessoas que mais fez show no Arco da Velha. Olha, ela adorava a Rogéria, adorava a mim, sempre nos prestigiou lindamente, assim. Claro, a gente tinha um cachê, um couvert artístico, né? Mas que não era altíssimo, porque a Lapa não era Lapa. Também não era essa baixaria de hoje, essa confusão de gente. Era uma coisa... Assim, o Boni almoçava sextas-feiras no restaurante, era top. Entendeu? O Rogério cozinhava bem também. E era ele tocava legal. Cozinha? Ele tocava um pouco, ele tinha chefes e tal, sim, mas coelho dele era imbatível, essas coisas. E a gente tocava o restaurante. O Rogério era engenheiro elétrico, especializado em nuclear, fazia joias maravilhosas. Eu devia ter vindo com as joias dele, né, para mostrar, mas não vi. Porque eu evito de usar, que eu não quero que elas se percam, que eu quero deixar para a Zoe, para ela ter as joias feitas pelo avô, entendeu? Elas são artesanais. Tipo artista plástico joalheiro, não sim, artesanais tipo lojas de joia, entendeu? Tipo Caio Mourão, os Matar, sabe, assim, essa linha de trabalhadores da arte, da Lígia Duran, essas pessoas que fazem arte com prata e com ouro, mas que são peças únicas, né? Não são... Ele era, você vê? Ele era engenheiro nuclear. Justamente. Ele pediu demissão de Furnas quando a gente se conheceu. E ele se dedicou realmente a... E quanto tempo o restaurante durou, sei lá, eu não sei, Afonso. Eu sei que nós nos separamos e o restaurante continuou ainda um tempo. E muitos dos contatos dos shows, tudo isso, você já fazia na TV? Foi aí que você foi conhecendo os artistas? Na TV. Eu conhecia porque eu entrevistava para a TV. Exato. Aí, por exemplo, a Nana dizia, estou sem contrato com a gravadora. Eu falava, Rogério, a Nana está sem contrato, liga para ela. A Nana adorava a Rogério. Liga para ela, de repente ela quer fazer um show aqui, porque era lindo o lugar.
Imagina, passava o bondinho de Santa Teresa, passava, você estava cantando aqui no palco, olhava para cima, o teto era vidro, Que legal. você via o bondinho, entendeu? Era lindo o lugar. E pensar que os Arcos da Lapa foi um aqueduto, né? Quer dizer, a Olha que ideia... loucura, Que né? loucura! Mas foi um De onde cenário foi para onde incrível virou. nosso também. Foi muito legal, uma experiência muito boa. E eu fiquei, aí depois da Globo eu fiz um programa no SBT, do qual fui demitido. Quando o Silvio Santos descobriu que tinha um programa no Rio, ele ficou tão enfurecido. E o pior é que eu que contei, porque eu fui fazer uma participação num programa qualquer dele, aqui em São Paulo, vim só para isso. E aí ele falou, você está na Manchete. Eu falei, não. Eu estou Saí aqui. da Manchete, eu estou no SBT do Rio. Ele falou, SBT do Rio tem um programa? Eu falei, tem. Ele falou, não pode? Como é que eu não sei? Ele não sabia. E ficou Olha. enfurecido. Eu sei que eu fui demitida logo depois, eles pagaram até o final do contrato. Era local o programa, ele não sabia, porque ele tinha uma birra com o Rio na época. Não sei se tem até hoje, mas tinha uma birra, porque ele camelou lá, ele Sim. achava que o Rio não reconheceu o talento dele e tal. Mas o SBT é queridíssimo no Rio. Eu tive esse programa no SBT, chamava Agenda, que também era uma loucura. Eu gravava às 7 da noite, ele ia ao ar às 7 da manhã. Porque às 7 da manhã ninguém ia parar em São Cristóvão para me dar entrevista. Também Claro. é demais, né? Um programa local no SBT. Então eu gravava às 7 da noite e aí gravava com todo mundo. Você pode imaginar, Paulo Coelho, Nana, todo mundo ia, o prefeito Marcelo Alencar, todo mundo ia no programa. Eu sempre dei muita sorte com isso, com os entrevistados, né? Eu construí esse prestígio, assim, das pessoas irem me dar entrevista. Eu construí ao longo desse tempo todo. Do SBT eu fiquei na Manchete um tempão, foi um período maravilhoso na minha vida, que hoje é a Rede TV, a Manchete. Sim, Mas foi onde espetacular. eu estou, inclusive. Mas você está no programa da Claudete. Claudete, querida Claudete Troiano. Beijo pra você, meu amor. Beijos. E é muito legal, a Manchete era muito legal. Foi uma experiência incrível. Pena que acabou. Mas foi a primeira versão de Pantanal. Foi muito legal. Não, Sim, e ali Chica você, da Silva. É, você foi com muito certeza bom. esteve diversas vezes com um dos grandes gentlemen desse país, que foi Adolfo Bloch. Uma Que maravilha. eu tive o prazer de estar algumas vezes e que... Um louco maravilhoso. Um louco maravilhoso, mas muito cavalheiro, como ele era. Muito. Nossa, muito. Muito. Ele tinha uma visão de mundo muito especial. O cara veio da guerra, veio da dificuldade, né? É outra visão. Depois eu fui para a TV Brasil, quando eu chamava TVR, TV Educativa. Aí fiquei só 20 anos, Pois é. 8 Que o meses. Sem Censura foi uma coisa Coisa emblemática básica. do Rio de Janeiro, né? Foi ali que eu te conheci. É verdade. Mas Fomos ao Copacabana Palace tomar um drink depois da primeira entrevista. absolutamente emblemático no Rio de Janeiro era o programa da Leda Nagli. E assim, era muito divertido que as pessoas não falavam o Sem Censura, falavam o programa da Leda Nagli. E todo mundo ia. Era incrível. Todo mundo ia. E como era um formato, Todo mundo quem ia. não teve a oportunidade de assistir, entra no YouTube, vocês vão adorar, porque era uma bancada, né? Era um U, e a Leda ali misturava muito convidados, Muito, de uma forma médico, eclética. Com cantor, lançando livro, com autor, tudo misturado. De 4 a 6 entrevistados dia. Ao mesmo tempo. Então era muito legal, porque uma pessoa participava. Por exemplo, se a gente tivesse nós três fazendo esse programa, você falaria de um assunto, o Fábio de outro. Mas você perguntaria ao Fábio, o Fábio perguntaria a você, eu perguntaria a você, ao Fábio. Isso se misturava. Só que assuntos diferentes. Um médico com uma cantora, um compositor, um autor, um cineasta, tudo ao mesmo tempo agora. Não, e eu que Conduzir estive tudo lá, isso, né? Muito Era bom, difícil, muito bom. né? Mas foi Afonso, eu muito estive bom. lá algumas vezes e assim, mas você conseguia isso, porque eu tenho percebido aqui, e eu tenho também que agradecer, que as pessoas atendem ao meu convite para vir aqui. É uma coisa absolutamente personalizada. Por quê? E eu entendo. Porque a vida das pessoas é corrida, e porque, tudo bem que aqui a gente procurou facilitar, tá Sim. bem localizado, é Com mais fácil. conforto. Mas você sabe que, assim, é uma coisa Mas isso é um uma, peso, é né? uma atenção pessoal. A Isso pessoa é vai... Como é que eu vou dizer? É um legado que você tem, sabe? As pessoas ficam gostando de você. Você vai ver com o tempo, Afonso, você é muito novo ainda. Você vai ver. O que vai acontecer com você Sim. também. Você vai conquistando as pessoas, entendeu? E aí, o convite fica mais fácil. E já ser teve mais de uma aceito. pessoa que, assim, que eu entendo que foi da forma mais enaltecedora, mas que diz,
não faço podcast nem... A Claudete, por exemplo. Ela falou, não faço, não tenho nada, não é preconceituoso. Não faço. Mas é óbvio que eu vou, tanto que eu a chamei para ser a primeira entrevistada. Com muito merecimento. Muito merecimento. E ela disse, claro, para você eu vou. E eu entendo que chega a um volume também que a quantidade, você deve passar por isso, a quantidade de convites que você recebe é gigante. Então você vai escolher, porque senão você não vai fazer outra coisa. Exatamente. Né? E tem uma demanda, né? Você ser entrevistado, é como você disse, a pessoa tem que se locomover, separar aquele horário, tem que pensar no trânsito do lugar. Você perde o dia, sabe, né? Exato. Então tem que valer a pena, no sentido de você gostar do entrevistador, você gostar da ideia do projeto. Imagina se eu não viria aqui com você e Afonso. Claro que sim, entendeu? Então é diferente de uma pessoa que eu não conheço, né? Claro, desculpa, mas é. O apelo fica diferente e você, eu acho que assim, ao longo dos nossos papos, no meio dos nossos espumantes, dos nossos drinks, foi tanta coisa gostosa que você já me contou e que eu acho que as pessoas vão gostar muito de saber. Quer dizer, quando eu soube que você teve diversas vezes com o Vinícius, por exemplo, é fascinante, né? Que vocês sentaram em mesa de botequim. Olha, o Tom foi a grande figura da Bossa Nova, assim, quer dizer, claro que eu já sentei em mesa com Marcos Valle, com Carlos Lira, a Wanda Sá é uma parceira, Menescal é uma paixão, mas o Tom Jobim era muito especial. Realmente era um cara muito especial. O Tim Maia era muito especial. Então, você poder conversar com essas pessoas é realmente um prazer, assim, sabe? É um prazer que seus eu tenho. Amigos? Alguns sim, outros não. Amigos daquela hora, entendeu? Sim. Não assim de você. Alguns viraram meus amigos, de ir na casa e tudo. E outros amigos da hora, entendeu? O Tom tem uma história boa, porque aos sábados a gente se encontrava numa birosca, porque era no... Como é que eu vou dizer? Na Cobal do Leblon. Quem conhece o Rio sabe que tem a Cobal do Maitá, a Cobal do Leblon. A Cobal do Leblon ficava em frente à velha plataforma, com uma churrascaria. Do Chico Recaei. Todo mundo conhecia. Não era do Chico. Não? Não. O Chico tinha um lugar incrível chamado Chico's Bar. Chico's Bar. Que era deslumbrante na Lagoa. Que você encontrava a fina flor da música de madrugada. Aí meia-noite, 1h da manhã, você... encontrava o Calbi cantando e a Alcione fazendo um dueto com ele, do nada, assim, ela levantava da mesa que ela estava e ia lá e cantava com ele, entendeu? Isso acontecia espontaneamente, não tinha coisa marcada. Nesse do sábado, a gente encontrava todo sábado, meio-dia, 1h, e tomava um chopp nesse botequim. Era um botequim, que, se não me falha a memória, de origem paraense, onde a gente bebia Claude Amaral Peixoto, João Ubaldo, Tom Jobim, era muito interessante. Eliana e Chico Caruso, enfim, aí a gente atravessava a rua e ia almoçar na plataforma, na churrascaria, onde tinha um arroz Nagli, onde tinha um prato do Tom Jobim, tinha várias assinaturas. Porque era uma coisa meio agenda, fiel, vocês iam sábado quase sempre. Todo sábado, a não ser quando o Tom estava em Nova York, uma coisa assim, mas regularmente. O Rio tem isso. Por exemplo, a Fiorentina. Até hoje, agora mudou para Barra, eu ainda não conheço. Acho que é Barra, eu ainda não conheci. Mas foi Leme, né? Foi Leme, a vida inteira. E todo mundo escrevia, os conhecidos escreviam nas paredes. Eu escrevi naquelas paredes também. E era incrível porque ele era do marido da Zélia Hoffmann, que era uma atriz que trabalhava com Chico Anísio, né? Maria Tereza, Isso Me Ama, era o bordão deles. Exato. Ela era uma atriz exuberante, assim, para descrever, mas não vai adiantar. Parecida com a Odete Lara, por exemplo, né? Ela era uma pessoa bem exuberante. E era uma atriz de humor e tal. E esse Fiorentina foi pro Catito, meu grande amigo, e sempre apoiou o teatro. Então, sempre que você ia ao Fiorentina, até ele acabar na pandemia, ou depois da pandemia, porque ele acabou e voltou, e depois não se segurou mais e teve que se mudar, ele tem uma estátua do Ari Barroso na porta. Isso. E desse velho Fiorentina, não sei se levaram para o novo, isso eu não vou saber dizer, porque eu não fui no novo. Mas essas paredes escritas, toda peça de teatro tinha apoio da Fiorentina, então sempre tinha um elenco lá, sempre tinha alguém de teatro. Era um lugar que você podia ir de madrugada, que você ia comer bem, comer barato. Aqui em São Paulo seria um Gigetto.
Seria o Jiu-Jitsu. Uma Sabe que ideia eu do nunca fui no Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu? Ah, temos que ir. Nunca fui ao Jiu-Jitsu. É a ideia daqui de São Paulo é a do Mas, Jiu-Jitsu. e ainda assim. hoje? Apoia o Ainda teatro? hoje. Foi muito na época do Teatro Paiol, toda aquela turma, né, dos Goulart Bruno e essa turma que era muito raiz de Maria de la Costa. Olha. Eu tive grandes momentos ali encontrando. Ali eu conheci o Paulo Altran e depois nos tornamos amigos, o Paulo Altran e a Karen. A Karen continua morando pertinho da minha casa, ali também a pé, distância bem pertinho. E era um lugar assim interessante. Você encontrava os E artistas. sempre me fascinou, eu sempre gostei desse universo artístico por absoluta admiração. Eu vejo muito o que é diferente, e eu acho, você já me disse isso, e acho que sempre perceberam que eu nunca fui papagaio de pirata. É admiração por admiração, é gostar por gostar, e não é essa tênue diferença que o célebre, o famoso, percebe com uma facilidade tremenda quando você percebe que é babação de ovo boba ou que é admiração e que se a pessoa for legal você dá um papo e de repente as coisas podem fluir ou não. Agora, nesses nossos tempos de postagens, internet e não sei o quê, as pessoas vão se jogando de uma maneira que não vão mais fazer grandes histórias, sabe assim? Porque fica efêmero demais. Quando você fala em amigo da hora, entendo isso perfeitamente. Porque às vezes você está sentado numa mesa, não, você está sentado numa mesa de e vira seu best friend da vida. Da vida. Você sai fazendo juras de amor. E talvez você não veja nunca mais. É incrível. Mas naquele momento foi o seu melhor amigo. Foi uma coisa fantástica, assim. Então, dessas histórias, você já se hospedou na casa da Betânia. Lá na casa de Dona Canoa. Na casa de Dona Canoa. E na casa de Betânia, em Salvador também. Você conheceu Jorge Amado, você conheceu Zélia Gattai. Gente! Nossa, eu encontrei a Zélia. A última vez que eu vi a Zélia foi poucos dias antes dela morrer. Eu estava no supermercado na Bahia, encontrei a Paloma. Num supermercado super, assim, vende até acarajé, sabe assim, tudo é perfeito, supermercado genial. Aí encontrei a Paloma, ela falou, você não vai ver a mamãe? Eu falei, mas eu li que a tua mãe tá com oxigênio, não quis incomodar. Ela falou, não, ela vai adorar. Ela tira o oxigênio, te recebe e vai adorar. E eu fui, ela tirou o oxigênio, a gente riu pra caramba. Ela me contou um monte de história da Frida Kahlo, do marido da Frida Kahlo, porque eles eram grandes amigos. Inclusive Paloma se chama Paloma em homenagem a Paloma Picasso, filha do Picasso, pela grande amizade assim que havia entre eles. Quer dizer, era uma turminha micha, uma turminha assim. Aí ela me contou várias histórias maravilhosas, tal, tirou o oxigênio mesmo. Aí quando ela soube colocar o oxigênio, eu me toquei e fui embora, porque estava na hora, né? Porque quase que eu não vou embora, né? Eu ia ficar para sempre. Maravilha. Né? Quando ela precisou realmente colocar o oxigênio, que eu falei, tá na hora de partir, né? Imagina, eu tô aqui a hora. Gente, olha, já pensou uma dica? Você que tem aquele convidado que nunca vai embora e tal, já mandou você puxar um oxigênio rápido e dizer, não, continua, fica comigo. Vão esgotar as vendas de oxigênio, não dá nem a ideia que não pode. A Zélia Gattai é maravilhosa. Não, mas foi maravilhoso o nosso encontro, maravilhoso. Sabe aquelas tapioquinhas assim pequenininhas? Sim, aquela canoinha? Sim, aqui a gente chama de biju. Biju, aquela canoinha. Aí a gente comeu muito daquilo, foi muito bom. Foi e que, assim, aliás, é uma sugestão ótima para você na sua casa fazer de aperitivo, porque ela é muito facilzinha. E você passa uma manteiguinha, de preferência de garrafa, com um queijinho ralado, fica divinal. Leda, tinha que ter um livro, Memórias de Leda Nagli. Pois é, eu comecei a fazer isso com a Chiara, da editora do LVM, do Elinho Beltrão. A Chiara foi minha aluna na faculdade e é a diretora editorial a gerente editorial, editora-chefe, não sei como é o título exatamente, da editora. Eu comecei a fazer, já fiz umas 10 entrevistas com ela e tal. Mas você sabe que eu fico meio assim, eu sempre acho que, não sei, eu fico constrangida. Eu agora estou implicando, eu já até escrevi para ela dizendo isso, eu estou brigando com essa ideia. Era para sair esse ano, para sair agora, para a Bienal, setembro. Mas eu atrasei... Porque você tem o Leda Nagli de Minas para o Mundo. Eu tenho o Leda Nagli, com certeza, que é um compilado de entrevistas quando eu fiz 30 anos de jornalismo. E tenho o de Minas para o Mundo, que são só os mineiros que saíram de Minas Gerais e ganharam o mundo mesmo, literalmente. E eu gostaria de fazer outros. Eu gostaria de fazer as gaúchas, as mulheres gaúchas, as escritoras gaúchas, que eu acho sensacionais. Tipo Marta Medeiros,
Letícia Berchovsky, eu acho que realmente elas, sabe, e a minha queridíssima, a campeã de vendas de livro do Brasil. Enfim, eu gostaria de fazer, mas não fiz. Mas esse de memórias eu estou encalacrada com ele, Afonso, eu confesso. Porque é muita história, né? muita As pessoas vão história, amar. eu tenho vontade de fazer e tenho grilo de fazer. E acho que eu vou deixar coisa de fora e acho que, sei lá. Mas não é legal você deixar esse legado pra Zoe, tua neta Pois linda, é, que por você isso que tem eu essa pensei em fazer loucura o por livro, ela? Porque a Zoe ela. é encantadora. Ela é encantadora. Ela é de realmente uma... encantadora. Por isso que eu acho que isso ela tem uma coisa tua, assim. Ela é de uma segurança, né? Ela é uma menina segura, ela é uma menina de bem com a vida, resolvidérrima. Então você contou que vocês voltaram numa ponte aérea, ela senta no colo de uma pessoa que ela nunca Ela viu. nunca viu o aeroporto lotado, voo cancelado. Olha, pra você ter uma ideia, cancelaram a nossa decolagem na hora que o piloto falou: boa tarde, senhores passageiros, que bom que vocês embarcaram aqui, estamos decolando. Ele desligou o microfone, voltou e disse: desculpa, mas fecharam o aeroporto, não vamos decolar. Esperamos 1 hora dentro do avião, sentadinhos. Isso o voo já estava atrasado umas 4 horas. E não era culpa da companhia aérea, Era culpa chuva mesmo, da né? chuva. A chuva fechava o aeroporto, abria o aeroporto, milhares de pessoas, milhares. Não tinha lugar para sentar, não tinha nada. Eu tinha tudo, porque eu levei um pacote uma coisinha de milho que a Zoe pode comer. A Zoe estava eu, Zoe e Duda. E aí a gente perdeu por um tempo a nossa mala de mão. E essa história é boa porque mostra bem isso que você está falando. Ela é arguta, sabe? Ela é danada. Ela falou para mim, eu falei: agora você fica quietinha, que a vovó vai rezar um pouquinho para ver se a mala aparece, tá? Papai foi procurar a mala e a gente vai torcer para ela aparecer. Ela falou: se a mala não aparecer, você perde o quê? Eu falei: eu perco a minha maquiagem, que tá na minha mala de mão. Ela falou: e eu que perco a minha chupeta? Aí eu comecei a rir. É porque eu falei: fantástico, não com tem- 4 não anos, posso é discutir com fantástico. ela, Não entendeu? tem. Eu Você não que quer perco a minha comparar, chupeta, você não quer né? comparar a sua maquiagem com a minha Com a minha chupeta. chupeta. Quer dizer, Aí tinha uma mesa do lado, a mesa começou a rir, né? Porque a gente estava colada, estavam 2 bancos altos, assim, uma lixeira e essa mesa. Era tudo que tinha de espaço. Quando o Duda conseguiu esses 2 bancos pra gente ficar, tá? Porque não tinha lugar. Não tinha. Até o Zico estava em pé, sabe assim? Não tinha lugar. Aí a mesa ao lado começou a rir. Imediatamente a Zoe ceboletou no colo da moça. Ela tinha uma lousazinha que eu levei para ela escrever e desenhar, para distrair, né? Durante o voo. Eu não sabia que ia atrasar essa quantidade, né? Mas foi bom ter levado. E ela estava pegada naquilo, ela já sentou no colo da moça, já contou histórias e falava muito. Eu não sei o que ela falava, que eu estava mais longe. E eu estava rezando para aparecer a mala, entendeu? Mas eu sinto que a Zoe... E a mala apareceu. teu santo é forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu sinto que a Zoe, lógico, porque é sua neta e tudo, mas ela te traz uma vida. Eu vi isso pessoalmente, um dia que eu fui na sua casa, ela estava lá. Você muda completamente, seus olhos brilham, ela você me dá um fica, ela te dá me dá um up, é verdade. Total. Ela é muito legal. Eu gostei muito dessa experiência de ser avó. Eu nem sabia que ia ser tão bom, pra ser sincero. Sabe, eu não sabia que era uma coisa tão especial. Gostosa. E você não é adepta da história do avó estraga só, não? Porque Não. você vai na boa, né? Não, Quando eu tem vou que na pôr boa. limite, Falo você põe pra ela as limite. coisas que não pode e tal, Sim. mas mimo também, mimei meu filho também. Eu não acho que o mimo estrague. O que estraga é você não ensinar as coisas que a pessoa tem que aprender, né? E A lembrar... respeitar o outro, né? A não fazer barulho porque você está num voo, você não pode ficar falando alto, porque você está na casa cheia de pessoas em volta, você tem que respeitar as pessoas. Esse tipo de detalhe, você tem que dar um toque mesmo. E saber, né? E Conseguir falar as passar para as coisas, crianças... as palavrinhas mágicas, ela fala. Se eu falar, Zoe, pega uma água para mim, eu não falar por favor, ela fala, como? Aí eu falo, opa, por favor. Ela sabe que tem que falar e ela cobra que você fale, porque ela aprendeu. O bacana é as crianças saberem que a vida não vai ser colo de avó a vida inteira. né? Não vai ser. Então tem que estar pronta para as pancadas, para as porradas. Leda Nagli levou muita pancada? Levei recentemente. Levou. Depois da era da internet. Até então, até o Sem Censura, ou até a pandemia, eu não sabia o que era pancada. Tanto é que no início eu fiquei muito abalada. Cada vez que eu li uma crítica a meu respeito, eu ficava assustada. Ficava passada, assim. Falava, reclamava, o Duda falava, que bobagem. As pessoas criticam e seguem a vida.
mas eu ficava abalada mesmo. Eu fui muitas vezes cancelada também. E esse cancelamento me deixou, algumas vezes, no começo, muito triste. Depois eu aprendi a lidar com as mentiras que falam a seu respeito, com as notícias erradas, com as entrevistas e aspas que atribuem a você que você não falou. Você não E conhece vale aquele lembrar repórter, que você não foi disse. cancelada depois de ter literalmente sido uma fênix, né? Porque você sai de 20 anos de um programa de televisão e de uma carreira televisiva de X tantos, quer dizer, e de repente você vai para as redes sociais, para o YouTube YouTube, bomba. e você tem mais de 1 milhão de seguidores, quer dizer, verdade. E todo isso, dia cresce, todo dia isso eu fico é uma encantado. loucura. Eu agradeço muito a quem me segue, quero que sigam mesmo o canal Tem do o seu YouTube. QR Code no ar, Oba! E porque passando é com o as tuas seguinte, redes e tudo. É gratuito o canal do YouTube, então você tem acesso a entrevistas incríveis, e não porque eu sou incrível, mas porque o entrevistado é incrível. E porque ele vai falar, e eu vou deixar o entrevistado falar, que esse que eu acho que é o diferencial. É você deixar o entrevistado falar. Justamente. Isso faz a diferença numa entrevista. E eu acho que é muito legal isso, de ter vários segmentos, sabe? Sim. Medicina, política, literatura, música, tudo misturado, tudo lá, você pode escolher, eu acho muito legal. E eu gosto de entrevistar, sabe? Eu realmente adoro. Eu adoro. Você Sabe, eu sou- você se vê longeva entrevistando. Eu já tô longeva, né? Já sou uma velhinha, de cabelos brancos. Mas eu não tô nem aí, vou continuar. E pra mim não ter esse negócio de etarismo, não teve quando eu comecei, não tinha esse negócio de empoderamento quando eu comecei. Imagina, eu fiz um acordo com meu pai lá atrás para fazer jornalismo, fui pro jornal, eu não tinha nem quase mulher em jornal. Cheguei aqui no Rio, tinha mais, no Jornal do Brasil, tinham muitas mulheres importantes, assim, sabe, de fama e de renome, tipo Marina Colasanti, pessoas assim de respeito na literatura e no feminismo e tal, que já estavam aí, mas eu não tinha noção disso. Eu nunca me incomodei, eu passei por cima, na boa, assim, sabe? Eu nunca me incomodei com esse negócio de, não pode. O não, pra mim, sempre foi, se eu puder fazer e não estiver ofendendo ninguém, por que não, entendeu? O mundo tá muito cheio de mimimi, né? Muito cheio de mimimi, não pode falar isso, não pode falar aquilo, tudo ofende todo mundo. Que porre. Você se policia gosto, muito não. hoje em dia? Me policia um pouco, menos do que as pessoas gostariam, né? Por isso que me cancelam tanto. Mas eu sou a favor da liberdade, o livre comércio, a liberdade de expressão. Eu tenho horror à censura, porque eu nasci profissionalmente na censura. Eu nasci da era ditadura, eu nasci no jornalismo, né, como profissional, era ditadura. Então eu não quero ditadura nunca mais, eu não quero ninguém policiando ninguém, eu quero que as pessoas tenham liberdade de falar e tenham responsabilidade do que falam, entendeu? E eu quero ter o direito também de pensar coisas que eu penso, sabe? Que as pessoas não querem dar esse direito mais. Você tem que pensar o que aquela pessoa pensa. E isso é inviável. E até mais forte do que isso, você tem que pensar o que aquela pessoa gostaria que você pensasse. Isso porque, é uma eu loucura. gosto da Leda, ela tem que pensar o que eu quero que ela pense. Não. Mas eu posso pensar diferente. Você pode continuar gostando de mim, como eu posso continuar gostando de você pensando diferente. Era assim nos anos 80. Era assim, eu juro por Deus que era. Eu me lembro da eleição do Leonel Brizola, engenheiro Leonel de Moura Brizola. Eu resolvi votar no Brizola, os meus amigos todos eram contra. Então eu tinha uma amiga muito engraçada que falava argumentos, eu quero argumentos. Se eu pudesse falar mulher de argumento, eu vou votar nele porque eu gosto Qual é a minha frase? Contra fatos não há argumentos. Não vou Contra fatos não há argumentos. Acabou. Era ele, Darcy Ribeiro, querendo escola em tempo integral. Eu queria aquilo como projeto. Eu acho que a educação é uma base importante. É fundamental para o país crescer. Vê a Coreia. É simples assim. Então, a Coreia é a Coreia, né? Não é a Coreia daquele ditador. A Coreia do Sul, né? Que é a Coreia direita. Que é a Coreia do Norte é algo assustador. A Coreia do Norte é terrível. Mas o país mudou tudo, muda o patamar, né? A educação muda o patamar. E eu queria muito aquele projeto. Eu tinha essa amiga que dizia isso, mas ela falava argumentos, eu quero argumentos. Eu falava, eu sou lá mulher de argumentos, a gente sentava e almoçava. E estava tudo certo. Tudo certo. A gente nunca brigava por causa disso. Agora não, as pessoas não se falam, as famílias brigam. Nossa, cisões seríssimas. Eu vi uma repórter dizer para um filósofo, como é que eu vou falar com meu pai? Meu pai votou no candidato da direita. Como assim? Você vai deixar de falar com seu pai?
porque ele votou no cara que você não gosta. Fala sério, entendeu? Eu não consigo entender isso, foge a minha capacidade de entender. Muitas amizades Podem também. me cancelar à vontade nisso, mas eu nunca vou entender isso. Porque no momento em que você perdeu o direito de ser quem você é, né? Está se clamando tanto pela inclusão, pela assimilação de diferentes realidades de vida. Isso vale na sexualidade, na orientação sexual, isso vale no feminismo, isso vale em tantas barreiras quebradas, nas etnias. E aí, com outras convicções, não, sabe? Eu acho que fica muito... Eu acho que tem que ser... Sabe, eu só acho que tem duas coisas que eu não consigo aceitar, que é o racismo e a pedofilia. Que são inadmissíveis. Que são inadmissíveis. Agora, o resto, você pensa diferente, você vota diferente, você gosta da cor diferente, você gosta da comida diferente. Alô, entendeu? Você gosta de ter um companheiro assim, uma companheira assado. O problema é inteiramente de cada um, porque não é um problema, é uma escolha. Agora, a pedofilia e o racismo não são escolhas, aí são ignorâncias pérfidas. Agora, existem coisas que eu escolho e não abro mão. Uma delas é gostar de você. Então, eu gosto de você. Eu também adoro você. Como eu te digo sempre, por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo. Tá? Então, muito obrigado. Temos presentes para você. Nosso papo tá uma delícia. Olha como eles são organizados. Olha, pode, Arruda, olha aqui. Estou encantada com isso. Achei chiquérrimo. É a cara deles mesmo, olha só. Aí eu vou olhar. Claro, tem muitas coisas. Você vai pirar na garrafa. Dá uma olhada na garrafa. A garrafa, olha a taça. Olha o pescoço da garrafa. Ai, meu Deus. Não é chique, eles são muito chiques. Casa Perini, maravilhosa. São muito chiques. Engraçado que eu não dou nada nos meus entrevistados, agora eu tô com A sua presença já é o máximo. Você tem uma experiência na Cozinha do Beco, você pede, você tem um delivery para 2 pessoas, um delivery, tá aí o cardápio junto, é maravilhoso. Que você conhece bem, porque você gosta. Conheço muito bem, o picadinho é assim, dos deuses, e olha que eu sou especialista em picadinho. Então você vai poder pedir, vai chegar na sua casa lindamente. E chega muito bem, numa embalagem super bem organizada, tudo separadinho, muito legal. E que bom, adorei, muito obrigada. E tem outro parceiro nosso, apoiador, que é o pessoal do Área carregada de presente. O Área Hair and Beauty está te convidando personalizadamente. Olha, ela já foi na gavetinha. Ela é esperta. Olha o olho brilhou. O olho brilhou. Não, né? Você acha que é só cabelo branco? Fala sério. E ó, aqui você tem um cartão, aqui você tem mais um espumante e um cartão personalizado para você. Receba com muito carinho nosso momento relax, que inclui massagem relaxante, reflexologia, terapia capilar, drenagem facial e hidratação facial. Para 2 pessoas. Para 2 pessoas. Para você não ir sozinha. Você não ir sozinha. E vocês viram, quem acompanhou tudo aqui viu, que ela na hora de narrar os presentes, ela estava como? Ipanema. Ipanema. Tá vendo? Que maravilha, muito obrigada. Gente, eu adorei, adoro essa... Que coisa mais fofa isso. Não, e a malinha é a coisa mais delicioso, linda. Né? E malinha, e jalcinha, e olha o fechamento. Muito fofo. Vocês são incríveis. Meu amor, muito obrigado. Muito obrigada. E eu quero te contar uma coisa. Existem pessoas que a gente gosta de estar, outras que a gente se sente recompensado em estar. Você me recompensa com a sua presença. E quando eu te conheci, eu tive um misto de uma admiração que eu sempre tinha, tão tremenda, um pouco de fã, que te acompanhou a vida inteira e tal. E aí, junto, vem esse ser humano delícia. Você é um combo muito bom, você é um combo muito gostoso, você é um combo. Você é um combo. Então, olha, para quem tem essa oportunidade, pede o combo Ledanagli. É demais, é demais. Muito obrigado. Obrigada, meu amor. Obrigada, Netinha May. Obrigado, viu? Obrigado. Estamos nos conquistando, né? Não é? Você é um presente. Você também. Obrigado, viu? Muito obrigada, gente. E olha, sempre termina assim, agora nessa nova fase. Calma, mas o dela, mais do que calma. merecido. Você quer pedir? Quero pedir. Se inscreva no nosso canal lá do YouTube, aciona o sininho, nos sigam nas redes sociais, pode Arruda Dígenes, porque é importante para nós. Super importante.
sai correndo pelado no meio da rua com o nosso nome. Pode Arruda, diz Diniz, faz tudo isso. Divulga, conta pra vizinha, conta pra sogra, conta pra todo mundo. Né? Porque sogra também é muito legal. E aí, né? Não é? A avó é legal. A avó é legal. Conta pra todo mundo. Conta pra todo mundo. Ideias, olha, tá aí uma das que eu chamo com prazer. A nossa salva de palmas! Até terça que vem, 20 horas aqui, hein? Estamos esperando você.